conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo ou fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, rude cruz, até por uma coroa, até por uma coroa trocar. Que pregues a palavra em tempo ou fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Esta, sem dúvida, é a mensagem da cruz, é a mensagem que Paulo escreveu em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que este é o tempo aceitável, este é o tempo, o dia da salvação. O tempo aceitável, o dia da salvação. Este não é outro tempo senão o tempo quando está sendo proclamada, levada a mensagem da cruz,
a mensagem de salvação, a mensagem que, na verdade, Joel disse no capítulo 2, no versículo 13, que todos quanto invocarem o nome daquele que trouxe, que nos possibilitou, que fez chegar ao nosso conhecimento a mensagem da cruz, todos que invocarem o nome deste, eles serão salvos. Mas também diz a Bíblia, isto é, Romanos capítulo 10, versículo 14, como, pois, invocarão aquele em quem não têm crido? E como crerão naquele de quem não têm ouvido falar? Há uma necessidade de proclamar, de anunciar a mensagem da cruz. Hoje muitos anunciam mensagens teológicas, vãs filosofias, disse o apóstolo São Paulo. Outros anunciam fábulas profanas. Paulo disse, muitos até mesmo iriam amontoar para si doutores, doutrinadores. 2 Timóteo capítulo 4, eles iriam estabelecer os seus próprios seminários, suas fábricas de pregadores, de doutrinadores, de doutores. Paulo já havia predito que tudo isso viria a acontecer. E muitos seguem anunciando vãs filosofias, outros seguem anunciando mensagens teológicas, mensagens de autoajuda, mensagens de motivação, que mesmo homens ímpios podem fazer isto muito bem. Alguns saem anunciando mensagens que, na verdade, tudo que elas possuem são sublimidade de palavras, palavras para encantar, palavras para persuadir a pessoa, palavras apenas para convencer. Mas a verdade é essa, caro ouvinte. Pouco se ouve anunciando a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, ela nos sugere transformação, mudança de vida, mudança de hábitos, comportamentos. A mensagem da cruz, ela nos sugere uma grande renúncia, como Jesus mesmo disse, o autor da mensagem da cruz. Ele disse, tome a tua cruz, renuncie a ti mesmo, renuncie ao mundo, renuncie ao pecado, tome a cruz e segue-me. Ou seja, a mensagem da cruz nos sugere muitas renúncias, nos sugere muitas coisas. E a verdade é, meu caro ouvinte, que não são todos que estão preparados para seguir, para viver de fato a mensagem da cruz. Também não são muitos aqueles que estão dispostos, não são muitos os príncipes deste mundo, não são muitos os pregadores sábios, iluminados, brilhantes, são comparados a príncipes, a estrelas. O próprio diabo se tornou uma estrela, um príncipe que, na verdade, caiu do céu, como diz Isaías capítulo 14. Muitas vezes pregadores são chamados de príncipes por causa de sua sabedoria, sua sublimidade de palavras. Mas a verdade é que não são todos os príncipes, não são todos os pregadores que estão dispostos a anunciar a mensagem da cruz, a mensagem da renúncia. Quantos crentes, quantos líderes que, por um motivo ou outro, não querem entregar essa mensagem da cruz, do perdão, da redenção, da renúncia, do arrependimento. Muitas vezes, estas mensagens que são intituladas Mensagem da Cruz, elas são indesejáveis a muitos, porque sugere rendição a Deus, sugere renunciar ao mundo, ao pecado, ao amor pelas coisas do mundo,
São João disse: não ameis o mundo nem o que há nele, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Ou seja, João disse que esta é a mensagem da cruz: renunciar o mundo, não amar o mundo, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando amamos a Deus, a mensagem da cruz sobre todas as coisas, meu amigo ouvinte, nós passamos a viver por Deus, para Deus, porque o amamos sobre todas as coisas. É como quando uma moça, uma jovem, uma donzela ama o seu namorado, agora casada, então ama o seu marido. Ela passa a viver por ele, para ele, pelo lar, pela família. Ela tem prazer naquilo, ela não faz com revolta. É como um homem quando ama a sua esposa, seus filhos, familiares, se submete a situações, ele se submete às vezes a humilhações, ele passa a viver por ela, por eles, trabalhar por ela, por eles, os filhos, porque ele ama. Quem ama, submete. Isso está também em 1 Coríntios, no capítulo 13. A mesma coisa é com aquele que ama a mensagem da cruz. Quem ama a mensagem da cruz, submete-se à mensagem da cruz. Quem ama a mensagem da cruz, na verdade, viverá a mensagem da cruz e não deixará de entregar o recado, a mensagem da cruz, por qualquer que seja o motivo. Muitos estão deixando de entregar, de levar a mensagem da cruz, de entregar o perdão, de entregar aquilo que, na verdade, faria toda a diferença para aquela pessoa, para aquele homem, aquela mulher que aceitasse quando ela fosse atravessar a cortina do tempo, ou seja, sair do tempo para a eternidade, deixar o que chamamos de vida terrena para a morte, não, para a vida que está do outro lado dessa porta chamada morte. Muitos têm deixado de entregar a mensagem da cruz. Alguns têm deixado de entregar a mensagem da cruz com medo de ficarem sozinhos. Outros com medo de perderem a popularidade. Alguns com medo de perderem salários, ticket de refeição. Muitos temem entregar a mensagem da cruz da maneira como deveria ser de fato entregada, passada para os ouvintes da mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que na verdade não deveria ser vendido, negociado, pregado com segundas intenções, não anunciando a mensagem da cruz, por qualquer que seja o motivo, meu caro ouvinte. Esta pessoa se torna inimigo dos pecadores, se torna inimigo daqueles que, na verdade, tanto necessitariam de ouvir a mensagem da cruz para a salvação de sua alma. Não ouvir a mensagem da cruz só para a cura divina. Muitos anunciam parte da mensagem da cruz, anuncia ela para a cura divina, anuncia ela apenas para bênçãos materiais que logo se findam na sepultura. Tudo aqui nessa terra se esbarra ali na sepultura, está bem ali na sepultura o tropeço de tudo que o homem pode receber e obter nesta vida. A mensagem da cruz sendo anunciada parcialmente, como hoje é anunciada parcialmente na maioria das igrejas, meu caro ouvinte, tem causado tantos problemas para o Evangelho, tantos problemas para as almas. Todos os dias morre um homem, todos os dias morre uma pessoa que, com certeza, está indo à perdição. Porque não ouviu a mensagem da cruz? Não, porque ouviu a mensagem da cruz parcialmente. Não ouviu ela na totalidade, em toda a sua sinceridade. Lhe passaram a mensagem da cruz em partes, e em partes ela não pode salvar. O que salva é a totalidade da mensagem da cruz. Muitos estão omitindo em levar o perdão que o pecador tanto precisa receber. Mas não tem como receber o perdão sem haver arrependimento. Não tem como arrepender
Se então, como nós lemos em Romanos 10, versículo 14, se não há uma pregação para conduzir as pessoas ao arrependimento, a identificar o quanto estão andando, vivendo longe, distante de Deus. Eu me lembro agora de um acontecimento que, na verdade, se deu na Grã-Bretanha em uma grande guerra, quando o governador da ilha de Man, ele foi sentenciado à morte. O rei, então, lhe concedeu perdão, diz aquele acontecimento, aquela história. Mas o documento, na verdade, caiu na mão de um inimigo, do inimigo do rei. Aí está o problema. O perdão do governador caiu na mão do inimigo do governador. A mensagem da cruz hoje caiu nas mãos de tantos homens, porém na mão de homens que, pelas suas atitudes, seus interesses, pela maneira como se aproximam do Evangelho, eles, diante de Deus, são os maiores inimigos das almas. Meu amigo ouvinte, um líder que prega o Evangelho e não fala a verdade para o povo, não prega o arrependimento para o povo, não conscientiza o povo dos juízos de Deus, da condenação vindoura do inferno. Um homem que prega o Evangelho, mas não tem coragem de ferir o pecado, meu caro ouvinte, este homem não é amigo das almas. Pelo contrário, ele é inimigo das almas. Tem a Bíblia, conhece a mensagem da cruz, a mensagem do perdão, que poderia levar alento, perdão, refrigério, salvação para o perdido, mas ele só nega a verdade. Por quê? Porque há interesses políticos, há interesses financeiros por detrás, porque há um status a ser mantido, há um patamar, um degrau para poder ser sustentado ante as pessoas, há um nome, há um título, há um doutorado a ser zelado. Aí, meu caro ouvinte, quando a Bíblia, quando o ministério pastoral, quando a função de anunciar o Evangelho, ora, cai nas mãos de uma pessoa interesseira, é agora sim, é o perdão nas mãos do inimigo das almas. Inimigo das almas pode ser um pastor quando não fala a verdade, um bispo quando não fala a verdade, um evangelista quando não fala a verdade, pode ser os falsos mestres quando não ensinam a verdade. Jesus disse, são condutores cegos, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Por isso que eu digo, os grandes inimigos das almas hoje estão com terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, pregando o Evangelho em cima dos púlpitos, fazendo reuniões em massas para as multidões, mas são inimigos das almas, querem o dinheiro das almas, querem, na verdade, o aplauso das almas, querem, na verdade, subir no pedestal, no lugar alto, aonde a plateia, a multidão, as almas podem colocá-los, querem aquilo que as almas podem dá-los. Muitos estão ganhando almas para si mesmo, para seu próprio ego, seu próprio eu, seu próprio orgulho, satisfazer o seu próprio intento. Muitos têm ganhado alma para o seu império, para o seu reino, que tem sido construído nesta terra e não para o reino de Deus. Prova disso é que eles são sempre os notáveis da igreja, os notáveis do Evangelho. A figura de Cristo está pequena no coração do povo diante da grandeza dos inimigos das almas. Conquistam as almas, estão fazendo as almas irem para o inferno com um ar de salvação e felicidade. Será a grande decepção do juízo final. E a Bíblia disse, ruivarão como lobos. E a Bíblia disse, serão lançados num lugar onde haverá pranto e ranger de dentes, nas trevas exteriores. O rei concedeu perdão para o governador, mas lamentavelmente o perdão, o documento que iria absolver o governador da morte, caiu nas mãos do inimigo. O Rei dos Reis um dia desceu de sua glória, se fez homem, morreu na cruz do Calvário pelos pecadores, perdoou toda a humanidade. Agora mesmo não há um homem que não está perdoado, toda a humanidade foi perdoada. E ele encarregou atalaias, homens, de ir levar este perdão, esse documento, esta Bíblia, esta carta que garante ao ser humano o direito à salvação de sua alma. Porém, esse documento assinado pelo rei, esta Bíblia sagrada, esta palavra de Deus chamada Verbo de Deus,
tem caído nas mãos de mercenários, de inimigo das almas, o inimigo do governador. Não quis entregar a carta que perdoou o governador para as autoridades que tinham, na verdade, o poder na mão para matar ou para absolver. Ora, quantos inimigos da alma! Eles têm a Bíblia em mãos, eles têm o perdão assinado por Deus em mãos, eles têm as cartas de Paulo dizendo que os crentes devem viver uma vida santificada, diferente do mundo. Eles têm na Bíblia, eles têm as cartas da Bíblia dizendo que uma mulher não pode vestir de qualquer maneira, um homem não pode agir de qualquer maneira. Eles têm a ordem, a conduta, a doutrina da igreja, aqui na Bíblia, nas cartas de Paulo, aos Coríntios, a Timóteo, Romanos, e assim sucessivamente. São 15 cartas de Paulo, mas mesmo assim, eles não entregam o recado de Deus. Eles não levam um documento mostrando para os homens que eles estão perdoados, estão livres, libertos, mas é preciso chegar ao conhecimento desse documento, ao conhecimento dessa verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos salvará, a verdade vos libertará, a verdade vos remirá. E o diabo sabe disso, por isso ele leva líderes religiosos a pregarem a verdade parcialmente, não totalmente, porque a verdade parcial jamais irá te absolver, jamais irá te libertar. Jesus salva, verdade parcial, mas você tem que viver como um salvo. Jesus te aceita como você está, vestido como está, bebendo como está, viciado como está, louco como está. Isso é uma verdade parcial, mas quando você vem a Ele, você não pode permanecer do jeito que você está. Os inimigos das almas escondem a doutrina da santificação do corpo, das almas. E o mundo pensa que pode servir Deus com os lábios emocionantes, cantando canções belas, servir a Deus apenas indo à igreja, vivendo uma tradição religiosa, mas vivendo uma vida suja, pecaminosa. Verdade espacial, você tem que ir à igreja, verdade, mas você tem que mudar. Você tem que ser dizimista, verdade, mas o dízimo não é tudo que Deus requer de você. Tua vida vale muito mais do que dinheiro, 10% do teu dinheiro. Meu caro ouvinte, não podemos enganar o povo. Verdades parciais não salvarão os homens, não salvará a igreja. Precisamos da totalidade da palavra, de toda a verdade de Deus. O rei concedeu perdão. O perdão caiu nas mãos dos inimigos do rei, e então o documento não chegou na mão das autoridades, e o governador foi executado. Quantas vezes, meu caro ouvinte, a mensagem do perdão de Deus cai nas mãos de crentes, evangelistas, pregadores, que não querem entregar aos sentenciados o recado de Deus. Não me importa se os homens venham me aplaudir ou se eles venham me odiar. Não importa se alguns venham se simpatizar com nossa mensagem e outros venham odiar a nossa mensagem. Importa que eu não possa ser inimigo das almas. Eu quero entregar a mensagem aos sentenciados. Eu quero entregar a mensagem do jeito que o rei me deu. Eu quero entregar o recado de Deus para orientar, para despertar, para conscientizar os homens acerca da justiça, do juízo e do pecado. Meu amigo ouvinte, quantos e quantos têm descido à sepultura sem esperança, sem salvação, por causa do inimigo das almas? Quando falamos inimigo das almas, muitos logo pensam no diabo, com um capuz da morte na cabeça, uma foice, ou às vezes um garfo vermelho de fogo. Pensam no diabo com um rabo, com um pé de bode, com aparência asquerosa. Vocês estão enganados. Os inimigos das almas estão fazendo campanhas, estão orando pelos enfermos. Os inimigos das almas, eles se evoluíram. Os inimigos das almas, hoje eles mudaram os seus métodos de trabalho, carregam hoje a Bíblia com interpretações erradas concernente à Bíblia. Os inimigos das almas pregam a palavra parcialmente. É como a serpente, inimiga de Eva no jardim do Éden, inimiga da alma de Eva e de Adão, falou a verdade parcialmente. Gênesis 3
Foi assim que o Senhor Deus te disse, Eva, comereis de todos os frutos do jardim? Sim, foi, verdade, a serpente falando a verdade. Ele também te disse, Eva, só não comerás daquele que está no meio do jardim, porque o dia que dele comerdes morrereis. Eva disse, sim, foi isso que Deus me disse, a serpente pregando parcialmente a verdade. Foi assim que Deus te disse, Eva, o dia que comerdes daquele fruto, morrereis. Eva disse, sim, tua mensagem está de acordo com a mensagem que Deus me entregou. Mas chegou um momento que a serpente distorceu, interpretou mal. Ela disse assim, sabe agora por que Deus te disse isso? Deus só te disse isso, Eva, porque Ele não quer que você seja como Ele, conheça o bem e o mal. E era verdade, parcial. Deus realmente não queria que eles conhecessem o bem e o mal, porque não saberiam lidar contra o mal, com o mal. A serpente, o inimigo da alma, o diabo, carregou a Bíblia no jardim do Éden e evangelizou Eva e enganou Eva com a Bíblia debaixo do braço. Não creais em todo o espírito, meus caros ouvintes. Não creais em todos os pregadores, meus caros ouvintes. Não abra o teu coração para todos os tipos de mensagens, igrejas, avivamentos e dons e profecias, porque o inimigo da alma está profetizando, o inimigo da alma está pregando, o inimigo da alma está evangelizando. Desperta, povo de Deus, não sejais tão ingênuos. Olhe para a palavra. O inimigo das almas estão transfigurando em anjo de luz, em pregadores iluminados, em pregadores, em anjos de púlpitos, em doutores na lei de Deus. Os inimigos da alma são aqueles que não têm coragem de falar a verdade para o povo de Deus. Não tem coragem. Oh, meus amados, vocês precisam de ouvirem mensagens que vos conscientizam do pecado, que vos conscientizam de que há um amor de Deus, verdade, mas há uma justiça em Deus que é tão profunda, que é tão extensa, que é tão larga, que é tão verdadeira, que alcança tanto quanto o juízo de Deus. O amor e o juízo de Deus têm a mesma dimensão, a mesma importância, operam juntos. Rejeitou o seu amor, é entrar em sua justiça, é viver o seu juízo, é abraçar a sua condenação. Meu amigo ouvinte, quantos são os inimigos das almas? Meus amados, vocês não precisam, homens pregadores, nós não precisamos odiar as almas para ser inimigo delas. Você só precisa não falar a verdade para eles para ser o pior inimigo deles. Amigo, fala a verdade. Amigo é transparente. Amigo é sincero. Pregador, se tu és amigo da igreja, você não vai enganar a igreja. Você não vai enganar a tua juventude. Dizer que está bem para eles cantar rock and roll. Dizer que está bem para eles namorarem um namoro sujo, indecente como o mundo. Se você é amigo da igreja, amigo das almas, você não vai dizer para eles que está bem ter relação sexual antes do casamento. Você não vai dizer para eles, meus amigos, que está bem viver uma vida para Deus na igreja, uma vida para a carne, para os prazeres, para o pecado lá fora no mundo. Se você é amigo das almas, você não vai enganar os homens da tua igreja, as mulheres da tua igreja, dizendo que pode trocar de parceiro como se troca de roupa. Se você é amigo das almas, você não vai dizer para essas mulheres que elas podem ir seminuas para a casa de Deus, andarem seminuas pelas ruas e Deus estará se agradando dela. Deus não está se agradando dessa gente. Não agem como cristãos, não vivem uma vida santificada. Sejamos amigos das almas. Ainda que o corpo, a carne, momentaneamente não nos entenda bem, nos persiga, nos chama de radicais ou qualquer outra coisa, mesmo fanáticos, mas eu quero ser amigo das almas, saber que eu estou pregando uma mensagem que irá de encontro com a alma, que salvará a alma, e quando o corpo estiver abatido no leito da morte, quem sabe amarrado dentro de uma cama no UTI, delirando para a morte, quem sabe em um coma induzido. Oh, meu caro ouvinte, delirando para a morte, eu quero uma mensagem objetiva.
que quando o corpo estiver rendido, abatido, imóvel, aquela alma olhe pelos olhinhos prestes a fechar para o pregador e diga: obrigado, pregador, por ter me ferido, me falado a verdade, me despertado. Obrigado, pregador. Quantas vezes eu te odiei, como Acabe e Jezabel odiou Elias. Quantas vezes eu falei mal de você, como Josafá e Acabe prendeu a Micaías e bateu no rosto de Micaías. Quantas vezes eu te rejeitei, pregador, mas obrigado por ter me ferido, me falado a verdade. Você foi inimigo da minha carne, inimigo dos meus deleites, inimigo dos meus pecados, mas hoje vejo que tu és amigo da minha alma. Onde estão os amigos da alma? Onde estão os amigos da alma? Onde estão aqueles que falam a verdade? Aqueles que amam os pecadores, mas os ama de tal maneira que não medirá esforços para lhes falar a verdade, para lhes mostrar que há um céu, há um inferno, para lhes mostrar que há um amor, mas há um juízo que vem para consumir os rebeldes. Onde estão os amantes da alma, como aquele irmão evangelista americano, Thompson, aquele homem que tinha grande fogo e amor em sua alma pelos pecadores? Ele atravessava desertos, ele subia montanhas, ele atravessava rios. Oh, meus amigos ouvintes, ele vivia problemas, corria risco nas matas perigosas, passava fome nos desertos e em cima das montanhas. Ele ia de aldeia em aldeia como Jesus, buscando os pecadores, buscando a quem ele pudesse falar do amor de Deus, da sinceridade do Evangelho, sem segundas intenções, sem querer ganhar alma para si, mas ganhar alma para o reino de Deus. Andava muitas vezes com fome, quase que nu, tendo poucas peças de roupa, mas procurava os perdidos, os errantes, para levá-los a Deus, como eu estou tentando fazer por esta emissora, tentando levá-los a Deus. Eu quero achar os perdidos, eu quero achar os errantes. Não me importa se estejam agora no cabo de uma enxada, não me importa onde estejas agora, em uma clínica, em uma casa de recuperação, em uma casa de detenção ou dentro de um hospital. Eu quero encontrar as almas errantes. Por elas tenho orado, por elas eu me desgasto, por elas eu grito através desta emissora: voltem a Deus, recebam a mensagem da cruz. Este é o maior salário de um homem, anunciar a mensagem da cruz. Aquele grande evangelista Thompson, ele disse: eu tenho mais prazer em ganhar uma alma para Deus do que ganhar toda a riqueza que eu possa ganhar, do que ganhar dezenas e dezenas e dezenas de milhões de dólares. Eu tenho mais prazer em depositar uma alma no reino de Deus do que uma quantia incalculável em minha conta bancária. E na hora da morte daquele homem, após pregar o seu último sermão, ir para sua casa, agonizando-se, desenganado pelos médicos, deitado em sua cama, ele disse à sua esposa: querida, chame todos os meus vizinhos. Querida, chame todos os meus parentes, encham a minha cama, encham o meu quarto, encham a minha casa, é hora de partir para o meu pai. E quando a sua casa estava tão cheia de vizinhos, amigos, perdidos, homens que ainda nem mesmo haviam aceitado o Evangelho, o grande evangelista olhou para eles e disse para eles com palavras tão claras, disse para eles com fé, com esperança e com amor, disse assim: eu estou indo encontrar com Deus. Acabei a minha carreira, eu sei que combati um bom combate e que Deus tem terminado comigo, mas eu espero que neste momento, quando Deus termine comigo, Ele comece com vocês que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador de suas almas. Ele disse: eu espero que enquanto eu esteja indo agora para a eternidade, ver Deus, estou ouvindo meu mestre me chamar, mas eu espero que vocês possam ouvi-lo chamar a vocês através de minha morte também. Eu quero falar
em cada segundo. Eu quero representar a mensagem da cruz em cada milésimo de segundo agora, mesmo na hora da minha morte. Enquanto os ponteiros marcam meus últimos minutos e segundos de vida, eu quero levantar a minha voz tão frágil, minha voz debilitada agora, para dizer para vocês: há um céu, há um inferno, há um Deus que quer salvar você. Aceita a Cristo, ó meu amigo pecador. Ele é o refúgio ideal, Ele é o esconderijo secreto e seguro. Aceita-o nesta hora, em nome de Jesus Cristo, dizia o grande evangelista Thompson, anunciando àqueles que estavam à sua volta na hora de sua morte. Aquele sim era amigo das almas. Onde estão os amigos das almas? Mãe, anuncia Cristo para o teu filho, seja amiga de sua alma. Pai, anuncia Cristo para a tua família, seja amigo da alma. Pastor, não sonegue a verdade de tua igreja, seja amigo da alma deles. Fala para eles que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Diga para eles que eles precisam viver vida santificada para subir no arrebatamento da igreja. Diga para eles que eles não podem ser só religiosos, tem que ser pessoas comprometidas e que recebam o batismo com o Espírito Santo e vivam e andem como Cristo viveu e andou nessa terra. Caros ouvintes, sejamos amigos das almas. E se eu um dia já te feri, e se você um dia se sentiu irado, magoado com minhas palavras, saiba que eu sou amigo da tua alma. Deus te abençoou. Amém.